6 pontos que você deve analisar antes de você comprar um cursinho online, antes de você começar a seguir qualquer tipo de cronograma de estudo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Léo Vicari, sou estudante de medicina do último ano, faltam aí mais ou menos uns 130 dias aí para eu conseguir finalizar a faculdade de medicina e pegar meu diploma e eu conseguir passar em medicina estudando sozinho em casa. Então eu quero revelar aqui para vocês 6 pontos que você deve analisar antes de fazer um cursinho online. Eu consegui passar em medicina sem fazer cursinho. Eu tive sérios problemas com cursinhos e eu recebo vários relatos na minha rede social. Tenho milhares de pessoas que me seguem do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, de várias regiões. E eu quero falar aqui então sobre 6 pontos em comum que eu vejo de pessoas que acabam não tendo resultado com os cursinhos, acabam colocando seu dinheiro fora na hora de comprar um cursinho online e depois acabam mandando mensagem para mim: pô, Léo, comprei tal cursinho ali, não funcionou comigo, não tive resultado. E eu não entendo, né? Eu me acho burro, eu me acho incapaz. E eu não quero que isso aconteça, porque você acaba prejudicando a tua autoestima, a tua saúde mental, e aí você acaba colocando rótulos em você, porque você não teve resultado com esse modelo de estudo tradicional, tá? Então eu vou pontuar aqui seis pontos que eu acho super válido, tá? O primeiro deles, anota aí, pega papel e caneta, vai anotando aí que eu acho que é extremamente importante isso que eu vou falar. O primeiro dele é a questão da passividade. Então quando você está vendo vídeo aula, você é passivo durante o estudo. Você só recebe a informação. E aí o que acontece? Você não tem uma relação emocional com aquela matéria. E aí, para a neurociência, eles defendem o estudo ativo, no qual o aluno tem uma relação emocional com aquela teoria, com aquele conteúdo. Por exemplo, lá na videoaula você vai estudar resistores. Aí você resistor, corrente elétrica, voltagem, potência. E aquilo o cérebro não entende aquilo. Agora, se o aluno pensar, pô, na minha casa tem um chuveiro, como é que aquece a água do chuveiro? Ah, tem um resistor que dificulta a passagem de elétrons, libera uma energia térmica, e aí o calor sai da onde tem muito para onde tem pouco, né? O calor é uma energia em trânsito, então ele aquece a água. Então você consegue ver que quando você estuda de forma ativa, você consegue ter uma relação muito forte com o conteúdo. Porém, no Brasil, os professores não estudam neurociência. Então, ele soca um monte de conteúdo porque ele é apaixonado pela física, ele é apaixonado pela química, mas ele não tem empatia de se colocar no lugar do aluno, porque ele nunca passou em medicina. Então, ele acha, ah, não, física é fácil. Só que ele não sabe que o aluno que quer passar em medicina tem que saber português, tem que saber filosofia, tem que saber sociologia, tem que saber geografia, tem que saber física, né? Então, às vezes, estuda aí, senta a bunda na cadeira e come os livros. Aí o aluno senta a bunda na cadeira e come os livros. Só que o professor nunca fez isso. Ele não passou por aquele processo de angústia, frustração. Ele domina aquela teoria dele. Então, quando você olha para a neurociência, você vê que esse modelo de estudo ativo é muito mais eficiente do que aquele modelo passivo que você fica ali o dia inteiro vendo vídeo aula. E o segundo ponto, né, é a questão da sobrecarga cognitiva. Então, o que acontece? O aluno fica ali vendo vídeo aula e ele tem o quê? Ele tem um excesso de informação chegando na cabeça dele. Só que o córtex pré-frontal, que faz funções executivas, memória de trabalho, processamento, é ele que é ativado ali na hora que você vai ler a questão, você vai interpretar aquela questão, vai marcar o X na alternativa correta. Então, o excesso de informação, tu pega ali o aluno, né? Tem às vezes eu mando mensagem para mim, Léo, hoje eu vi uma playlist de física no YouTube, né? Aulas maravilhosas, aulas top, né? Com professores excelentes. Só que acontece, ele sobrecarregou o cérebro dele com excesso de informação. Aí passa uma semana, 2 semanas, a tia dele pergunta: o que tu aprendeu semana passada? O aluno não consegue falar o que ele aprendeu porque ele teve uma sobrecarga cognitiva. E aí o aluno não consegue, quando ele tem essa sobrecarga cognitiva, ele não consegue o quê? Ele não consegue processar as informações, ele não consegue reter as informações. E aí passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e o aluno parece aqueles cachorros, sabe aqueles cachorrinhos que ficam correndo atrás do rabo? Né? Quanto mais ele estuda, menos ele sabe. Quanto mais vai chegando o Enem, menos confiante ele fica, porque a ideia seria o quê? Você está estudando,
né, você tá aprendendo os conteúdos, você vai ficando mais confiante, você vai ficando, pô, eu vou passar em medicina, né, eu vou crescendo em cima da prova. Só que acontece o contrário, fica correndo atrás do rabo, parece que ele tá, quanto mais ele estuda, menos ele sabe. Aí tem que reestudar o conteúdo que ele já estudou, ele tem que estudar de novo, né, e aí ele começa a fazer revisão de 7 dias, revisão de 15 dias, que na teoria é lindo, mas na prática não funciona. E aí ele fica embananado, né? Ele fica perdido, né? Não sabe o que fazer. E o terceiro ponto, vai anotando que é muito importante isso, tá? E o terceiro ponto é a falta de relação, né? Da teoria do conteúdo de química, física, matemática, enfim, todas as matérias são cobradas no Enem no vestibular com o cotidiano do aluno. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele memoriza, né? Ele memoriza as informações, ele retém as informações através da codificação semântica, que é basicamente você pegar aquela teoria e relacionar ela com o cotidiano do aluno, traduzir aquela informação teórica para a linguagem do cérebro. Então, o aluno ele não vai entender aquela teoria, aquele excesso de informação da videoaula. Por quê? Porque não tem uma relação com o dia a dia do cara. Então, o cara estuda lá tabela periódica, mas o professor não relaciona aquele conteúdo com o dia a dia do aluno. Então, por exemplo, dentro do meu método de estudo, né, o método da mente, lá dentro da nossa plataforma de estudos, tem, por exemplo, materiais de estudo relacionando os conteúdos de química com o dia a dia do aluno. Beleza, tem a química, a teoria, mas onde que aparece esse conteúdo no dia a dia do aluno? Aí, por exemplo, o cara vai estudar lá polaridade. Ele sabe que o sabão, né? Como que o sabão limpa a roupa? Porque ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Então, a parte polar se liga com a água e a parte apolar se liga com a gordura, com a sujeira. E aí acaba limpando a roupa. Então, isso, né, óbvio, tô pegando aqui um exemplo muito simples, né? Mas dentro do nosso material tem vários exemplos, né? Então, os professores que criaram esse material são professores que têm conhecimento sobre neurociência. Não adianta o professor socar um monte de informação, um monte de teoria na cabeça do aluno se não tem relação com o dia a dia do aluno. Né? Por exemplo, matemática. A matemática está no nosso dia a dia, só que a maioria dos professores não consegue fazer essa correlação, essa ponte entre a teoria com o cotidiano do aluno. E aí fica muito mais fácil ele reter as informações, fica muito mais fácil ele conseguir memorizar os conteúdos. Tá? O quarto ponto, ausência de estímulo cerebral. Então, quando a gente pensa em aprendizado segundo a neurociência, você tem que estimular várias regiões do cérebro. Isso acontece, a videoaula você fica ali escutando o professor falar e você acaba não estimulando o cérebro. Quando por um exemplo, né, eu faço uma questão, eu penso naquela questão, eu visualizo aquilo acontecendo, eu forço muito mais a minha mente fazendo questões do que vendo uma videoaula, porque a videoaula só estimula a minha audição. E quando eu estou fazendo a questão, eu tenho muito mais estímulo cerebral. Eu consigo estimular muito mais regiões do cérebro, porque eu estou lendo a questão, eu estou estimulando o hipocampo, eu estou estimulando o tálamo, eu estou estimulando a questão motora, né? Porque daí eu vou anotar, eu vou escrever. Então eu tenho muito mais estímulo do que eu sentar aqui, o professor falando. Daqui a pouco eu começo a pensar no meme que eu vi na rede social, começo a pensar no churrasco que vai ter da família, o aniversário do meu primo no sábado de noite, e aí eu não consigo reter o conteúdo, né? Comenta aqui pra mim saber se acontece isso com você ou foi só comigo. Que tipo assim, tu tá vendo ali a videoaula e aí o professor vai falando e tu começa a viajar na tua mente. Você começa a pensar um monte de coisa que não tem absolutamente nenhuma relação, né, com aquele conteúdo, tá? E aí, então falamos primeiro, segundo, terceiro, o quarto, né, a questão do estímulo, e o quinto, então, motivação e atenção. Então, para você ter um aprendizado eficaz, você precisa o quê? Você precisa ter motivação e atenção. Então, como eu tô ali sentado, vendo o professor falar, né, ou através do computador, né, ou assinei uma plataforma online, tô vendo a videoaula ali, o professor dá o play na videoaula, tô assistindo o conteúdo, e eu não tenho uma motivação para fazer alguma coisa, só tô ali copiando o que o professor fala, né? Então não tem uma relação prática com aquele conteúdo, não tem a resolução de problemas. Porque os estudos neurocientíficos, eles mostram que o cérebro, ele aprende os conteúdos, ele memoriza conteúdos, informações a partir da resolução de problemas. Então eu tenho uma motivação, eu tenho uma atenção muito maior quando eu estou resolvendo problemas, quando eu estou fazendo questões, do que, por exemplo, ficar ali vendo a videoaula para ganhar a base teórica e depois da base teórica eu fazer questões. Só que a base teórica nunca chega, então eu nunca vou para as questões.
Sendo que primeiro você vai para as questões sem a base teórica para saber qual que é a base, porque o conteúdo ele é muito grande, ele é um conteúdo muito vasto. 2 horas de videoaula é muita informação, tem muita coisa que é falado ali. Aí tu pega a questão, é um pedaço do conteúdo que é cobrado. Então, tu primeiro tem que saber aquele pedaço do conteúdo, que é o que eu defendo, né? O microaprendizado. E aí você tem uma motivação muito maior, você consegue ter muito mais atenção quando você está resolvendo as questões do que quando você está vendo a videoaula. Porque eu dou o play na videoaula, eu fico aqui assistindo o que o professor está falando, e aí a minha mente vai divagando, eu vou pensando 1000 coisas na minha cabeça, né? Então isso acaba prejudicando muitos alunos, tá? E aí o sexto ponto aqui que eu queria discutir com vocês, né? Que na minha opinião técnica acaba justificando por que cursinhos não funcionam, por que cursinhos não faz sentido você gastar o seu dinheiro, né, fazendo cursinhos, fazendo cronogramas, tá? Que é a questão de transferência de conhecimento. Então, você aprender através de videoaulas dificulta o quê? Dificulta essa transferência, né, da teoria para as questões. Por quê? Isso tem uma coisa que é muito importante vocês anotarem, porque eu sempre falo para os meus alunos lá no método Atleta da Mente. Que é o que acontece? Quando você tá vendo a videoaula, você tem a teoria do conteúdo. Só que quando você vai para as questões, tem uma diferença da teoria para a prática. Né? E na medicina é muito comum isso, né? No livro é lindo, maravilhoso, só que quando você vai ver os pacientes na prática é totalmente diferente. Então você tem que estudar para prática, para fazer as questões, para passar em medicina e não para ver videoaula. Então quando você vai ver as questões, você vê que tem uma diferença daquela teoria, de como que é cobrada aquela teoria. Então por isso que é importante você fazer o RDD, rotina de estudo direcionada, direcionar o teu aprendizado teórico para como o conteúdo é cobrado na prova. Então, por isso que eu defendo. É melhor você ir primeiro para as questões e depois para a teoria. Por quê? Porque assim você vai ver como que aquela teoria é cobrada na prática. Aí eu não sei fazer a questão e tá tudo bem. Eu vou ler ali, vou ver como que é cobrado o conteúdo, a partir das minhas dúvidas, do que eu não sei, das perguntas que eu vou fazer naquela questão, aí sim eu vou adquirir a base teórica. Tem uma ferramenta, né, que é usada na Harvard Medical School, né, a melhor faculdade do mundo para o ensino médico, que se chama PBL, né, que é o Problem Based Learning, aprendizagem baseada em problemas. E dentro do método Atleta da Mente eu ensino então o PBL ATM, né, que é uma adaptação desse modelo de ensino para o estudo para você passar em medicina e no Enem 2024, assim como eu e assim como os meus alunos que foram aprovados em medicina, tanto pelo vestibular quanto pelo Enem. E você pode estar implementando essas estratégias na sua rotina de estudo para que você também passe em medicina. Tá bom? Então, reflita sobre esses 6 pontos, né, para ver se talvez você não está tendo resultado com cursinho online, ou talvez você está pensando em comprar um cursinho online, e talvez a culpa não é sua que você não está tendo resultado, né? Talvez a culpa seja porque todos esses pontos, todas essas coisas que eu pontuei aqui para você, e justamente por isso que você não está tendo resultado. Então, o Einstein falava, né? Insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, talvez não é que você tem que trocar de cursinho, fazer mais cursinho, né? Cursinho de física, de biologia, de não sei o quê. Talvez o que você tem que fazer é mudar o método de estudo, a tua metodologia de estudo para que você tenha mais resultado. E se você ainda não assinou um cursinho, né? Através desses 6 pontos aqui fica claro para você que não faz sentido você em pleno século XXI estudar igual a sua avó estudava lá no século XX, né? Não faz sentido. É um modelo de estudo totalmente ultrapassado, né? Então agora faz mais sentido você usar esses conhecimentos neurocientíficos, implementar eles na tua rotina de estudo para que você consiga passar em medicina. E se você quer receber mais conteúdos, mais dicas, mais informações sobre aprovação em medicina, já aproveita para me seguir aqui, né? Ativa as notificações para você sempre, toda hora eu faço live, posto conteúdos, né? Já aproveita para me seguir aqui para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma informação sobre neurociência, sobre aprovação em medicina. Eu falo também muito sobre a faculdade de medicina, falo também sobre a questão do mercado de trabalho na medicina, como que o médico pode atuar. Então aqui você vai estar por dentro de todas as informações aí para carreira médica, para que você possa ser PMF, né, o primeiro médico da sua família. E vejo você então no próximo vídeo, no próximo conteúdo. Valeu!